Bom, então já está gravando. Então, Bianca, Bruna, que estão aí, os outros devem chegar daqui a pouquinho. A gente vai começar, então, acho que a terceira parte do curso para vocês, né, que o Bordal organizou, assumindo que vocês viram a parte aí de geociência já, né, com as palestras anteriores. E aí a gente vai ver um pouco a parte de engenharia hoje, né, engenharia e gestão aí de reservatórios. Então, eu organizei aqui a palestra de uma forma bem informal, então, por favor, me perguntem qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, curiosidade aí sobre o assunto que a gente vai ver, tá bom? E eu preparei um monte de slide, tem muito slide, mas como eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, muitas das informações vão ficar mais para vocês consultarem no futuro, se precisarem, tá? Eu vou passar razoavelmente rápido aqui para a gente conseguir ver tudo, tá? E vou concentrar mais tempo nas informações que eu acho mais relevantes ou naquelas que vocês tenham dúvidas ou curiosidades, tá bom? Então, se estiver passando muito rápido, vocês me avisem, né? Mas alguns slides eu vou passar realmente rápido, que é mais para avisar para vocês que o conteúdo está no PDF, se um dia vocês precisarem olhar e tal, e vou concentrar no que eu acho que são as partes principais, tá bom? Qualquer coisa, vão me parando aí, tá? Não se acanhe de fazer perguntas, ou mesmo curiosidade, ou coisa que não ficou clara. Ou até algo que vocês já tenham visto nas aulas anteriores, se achar não pode pular essa parte, a gente vai para a parte mais interessante, tá bom? Então, a gente compôs essa última parte do curso de vocês em 3 aulas, né? A aula de hoje é o que eu vou dar, é mais sobre o foco de engenharia de reservatórios. Não sei quanto que vocês conhecem disso. Ixi, agora a Bruna caiu. Tá só você, Bianca, mas vamos ver se ela caiu momentaneamente e volta. A segunda aula é da Ana, que a Ana está até aqui presente, não sei se ela vai ficar na aula toda, mas foi só para conhecer vocês aí, ou se ela vai ficar. A ideia é eu falar sobre reservatórios e um pouquinho sobre a parte de necessidade de fazer o gerenciamento desses reservatórios, né? A Ana vai falar mais sobre a parte de avaliação econômica desses reservatórios, porque no nosso grupo a gente já trabalha com isso há bastante tempo, né? Que toda a parte de decisão, a parte de previsão ligada a reservatórios, ela está ligada intrinsecamente à parte econômica, né? Porque toda decisão que a gente vai tomar aí para frente depende de uma relação de custo e benefício, tá? E a Suzana vai falar sobre a parte de análise de risco, que uma vez vocês entendido bem, ou pelo menos de maneira possível, dentro do que dá para dar uma palestra, a parte de reservatórios, a parte de integração econômica, uma das partes importantes que a gente faz nessa avaliação é considerar os riscos, né? Por que risco? A gente vai falar um pouquinho, mas a Suzana vai falar mais, né? Então, quando a gente toma decisão na parte de gerenciamento de petróleo e de reservatórios de petróleo, tem muitas incertezas envolvidas, desde incertezas devido ao desconhecimento do reservatório, de várias coisas que tem lá que a gente não consegue muitas informações, até a parte econômica, que eu tenho dúvidas no preço, eu vou tomar decisões que afetam anos para frente, o preço do petróleo, não sei se vocês acompanham aí, mas como é uma commodity, varia muito, né? Cai muito, tem ano que sobe, ou seja, a oscilação é muito grande. Então, tem incerteza em preço, tem incertezas operacionais, tem incertezas do reservatório, incertezas de métodos de recuperação, de eficiência do método de recuperação. E aí, considerando tudo isso, a gente, em geral, toma as decisões dentro de um contexto de análise de risco. Ou seja, a gente considera cenários. Eu acho que a Bianca fez, a Bruna também, acho que fez engenharia econômica comigo, ou vocês fizeram, não me lembro. Sim, eu fiz com o senhor. Tava lembrando dessas palavrinhas mesmo, ia perguntar. Isso, então, é o mesmo conceito lá que a gente viu de forma bem simples, na análise de risco aqui de petróleo, como a gente até deu um exemplo de petróleo lá, era isso, ou seja, tem muitas formas de fazer isso, mas a forma mais simples é eu considerar as incertezas, sempre um nível pessimista, um nível otimista, e na hora que eu vou tomar uma decisão, eu não considero só um cenário certo, né, como se eu soubesse tudo. Eu vou considerar incertezas, por exemplo, no preço, por exemplo, na quantidade de óleo que tem no reservatório, ou na porosidade do reservatório, ou na permeabilidade, eu vou considerar várias coisas, e aí eu traço cenários, eu posso trabalhar com milhares de cenários, ou centenas de cenários, ou até dezenas, se for o caso, para simplificar,
E aí cada cenário vai ter uma resposta, e eu tenho que tomar a melhor decisão considerando esses cenários, né? Isso que a gente chama, de maneira bem simplificada, de análise de risco, que para vocês é o que a gente vai conseguir passar, né? Logicamente, se um dia vocês forem trabalhar com algo disso, vocês vão ter que aprofundar os conceitos, tá bom? Então, é essa sequência, tá? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, mais focado aqui no reservatório, tá? Porque não adianta nada falar de avaliação econômica, análise de risco, se vocês não tiverem os conceitos básicos aí do reservatórios. Vocês não têm conhecimento, não fizeram nada ainda, nenhuma disciplina de reservatórios, né? Não conhecem, né? Semestre passado nós fizemos uma matéria com o Bordalo que ele deu uma introdução assim à engenharia de petróleo. Ah, só. Tá. Então, vocês viram o básico. Então, eu vou tentar, nessa parte, passar um pouquinho mais rápido, tá? E aí, se vocês já viram, vocês só me avisem, eu passo mais rápido. Se tiverem dúvidas, vocês esclareçam, tá? Então, o que eu pensei em passar para vocês na aula de hoje? Fazer uma introdução rápida, né? Falar um pouco sobre o reservatório em si, se vocês já viram até melhor, né? Propriedade de rocha e fluido. Falar um pouquinho sobre noção de escoamento e meios porosos. Aí como que a gente estima a reserva, mecanismo de produção, que eu vou explicar direitinho o que é, como que a gente faz uma previsão de como que o reservatório vai produzir. Falar um pouquinho bem rápido aí de métodos de recuperação suplementar, que hoje em dia são usados bastante nos reservatórios, né, que são todos os métodos em que a gente tenta aumentar a recuperação do petróleo, por exemplo, injetando água, injetando gás, injetando CO2, tem várias formas. Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, mas o foco aí é mais para vocês verem que a gente, como engenheiros, a gente vai querer aumentar a quantidade de petróleo que a gente produz e vai querer usar métodos diferentes aí para produzir, não só aquele método do reservatório que vai produzir por si só ali, né, sem injetar nada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso de maneira bem experimental. E depois eu vou falar um pouquinho de gestão e gerenciamento, mas eu vou deixar isso mais para a Ana, porque ela vai falar sobre avaliação econômica aí para vocês, né? Só vou dar uma pequena introdução de alguns poucos slides, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse curso inteiro a gente dava no semestre todo, no curso de engenharia de reservatórios, aí na graduação. Então, logicamente, não vai dar para eu aprofundar, né? Em 2 horas, 1 hora e meia, um pouco mais da palestra, hein? Estou pensando em não dar intervalo e terminar um pouquinho mais cedo, se estiver ok para vocês, tá? Então, logicamente, numa palestra eu vou ter que passar por tudo muito rápido. Então, eu cortei muitos detalhes do curso que eu dava em engenharia de reservatórios, né? Mas eu deixei ainda um conteúdo relativamente extenso, que é mais para deixar material para vocês, caso vocês no futuro precisem consultar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passando meio rápido, mas, por favor, perguntem, tá? Então, o objetivo hoje é passar pelos conceitos fundamentais, né, do que é engenharia de reservatórios e mostrar a importância de integrar isso com as outras atividades aí de petróleo, economia, produção, esse tipo de coisa, tá bom? Então, a parte introdutória eu vou passar rápido, imagino que vocês já saibam, mas se tiverem dúvidas, me avise, né? O petróleo, então, ele é formado aí, a teoria mais aceita aí de material orgânico, tem várias teorias de informação, né? Mas que, através de condições específicas aí de temperatura e pressão, ele vai virar o petróleo, que vai migrar pelas camadas aí das rochas, né? Em algum momento, se essa migração não encontrar nenhuma trapa, aí que a gente chama, né, ela vai para a superfície e vai se perder. Mas se ela encontrar um lugar onde ela fique trapeada, ou seja, por isso que é um reservatório, né, onde ela fique presa ali, ela vai formar um reservatório de petróleo, né? Então, essa trapa pode ser dada por várias coisas, como uma falha impermeável, que está mostrando aqui, né? Ou uma camada de rocha selante, que a gente chama, que tem várias coisas que vocês devem ter visto aí na geologia e tal. Então, ele vai migrar e ele vai ficar acumulado, certo? Então, essa é a teoria mais aceita aqui. Uma vez que ele está acumulado, a gente vai vir com um poço aqui, perfurar, né? Desculpa, meu mouse está meio ruim, está ficando meio torto, mas um poço aqui para perfurar, para produzir esse petróleo, né? E aí, depois disso, vem, então, a extração, o transporte, utilização, assim por diante, tá? Considerando a parte mais aqui para baixo, né, de transporte e tal, em geral, a gente pode ter no reservatório, né, 3 fases. A fase água, que é mais pesada e vai ficar lá embaixo,
que a gente chama de aquífero, né, no reservatório. Pode ser um aquífero pequeno, pode ser um aquífero muito grande, tem situações que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí do mecanismo de solução para vocês. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui, que ele está mudando automaticamente os slides. Eu vou precisar tirar aqui. Espero que tenha mudado lá, mas... Então, tem a água, aí tem o óleo, que é a segunda fase, que é a fase líquida aí do hidrocarboneto, e o gás, que é a fase gasosa aí do hidrocarboneto, né? Então, a gente vai produzir daqui. Em geral, a gente quer produzir mais óleo, né? Menos água e menos gás. Ao menos de reservatórios de gás, reservatórios em que eu queira vender esse gás, eu posso também querer produzir o gás. Mas como a gente vai ver um pouquinho para frente, é interessante ter o gás no reservatório, porque como ele tem uma compressibilidade bem maior que a do óleo, se eu produzir esse óleo, esse gás vai tender a se expandir, vai ajudar a produzir mais petróleo, né? Assim como o aquífero que tem aqui, se eu tiver um contato óleo-água aqui, ele vai ter uma certa pressão que vai ajudar a esse reservatório a produzir mais petróleo, né? Em algumas situações que o aquífero é fraco, a gente vai injetar água, né? Como se fosse um aquífero, né? Para injetar, pode ser injetado no próprio aquífero, ou no canto do reservatório, ou perto do poço produtor para empurrar. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, de maneira bem superficial, mas vai ver um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, o que a gente está querendo, na verdade, é modelar esse processo todo aqui, certo? Como engenheiro de reservatório, a gente quer modelar o reservatório, o engenheiro de produção vai modelar o sistema de produção, que é isso daqui, né? Daí, como que ele vai produzir, como é que vai separar, como vai para a plataforma, esse tipo de coisa e tal, que eu acredito que vocês, ao longo das disciplinas aí, tenham uma disciplina também sobre essa parte, tá? Aqui eu vou pular. Então, aqui é um exemplo de rocha, né, impermeável em marrom, né? Aqui a água em azul, o gás aqui nessa parte mais vermelha e esse petróleo aqui no meio preto aqui no meio, tá? E aí o petróleo migrando e vindo aqui para cima, ele vai passar por essa água e tal e vai ficar aqui, né? Então, a princípio, eu posso ter as três fases. Depois, ali para frente, quando eu falar em propriedade de fluido, a gente vai ver que dependendo das condições de pressão e temperatura, pode ser que esse gás aqui não exista, né? Que ele esteja dissolvido no óleo, né? Se eu tiver muita pressão aí, ele vai ter gás em solução, mas não vai ter gás livre. Ou, dependendo de determinadas condições, se for um hidrocarboneto muito leve, eu posso ter só gás também, né? Então, eu posso ter as duas fases, óleo e gás, posso ter só gás, posso ter só óleo, né? Isso que a gente vai ver um pouco para frente. Onde eu tenho só gás, eu vou produzir só gás. Onde eu tenho óleo, depois a gente vai ver que a gente vai produzir óleo e gás, porque ao produzir daqui para cá, a pressão vai cair muito, e aquele gás que poderia estar em solução ali com óleo vai separar, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o reservatório de óleo e produz gás também, tá? E eu vou passar por isso rápido. Se vocês não perguntarem nada, eu vou seguindo, tá bom? Tem a Natália aí. Natália, boa tarde aí também. Você entrou depois, tá? Eu estou gravando, você perdeu o comecinho, mas agora foi pouco. Só expliquei um pouquinho sobre o que ia ser o curso, tá bom? Qualquer dúvida pode me parar a qualquer momento. Até prefiro que vocês façam perguntas, mesmo que achem meio óbvias, tá? Tá bom, obrigada, professor. Tá bom. E aí eu vou passar rápido, mas assim, a ideia que eu tive de passar bastante conteúdo é vocês terem esse conteúdo para consulta depois, tá? Então, as áreas principais que a gente chama aqui, como eu acho que vocês já viram alguma coisa, perfuração, né, para perfurar os poços para produzir esse petróleo, completação, para deixar esses poços prontos para produzir, reservatórios, para a gente entender esse processo que eu acabei de escrever aí, né, e que a gente vai detalhar um pouco mais na palestra, e produção, que é do poço para cima, né? A gente estuda essas quatro áreas aqui, como a gente chama essas quatro áreas aqui como engenharia de petróleo, né? Na parte de reservatório, basicamente, a gente tem que entender de fluidos, fluxo e meios porosos, o comportamento desses reservatórios, que a gente vai ver que, conforme eu falei ali atrás, se for reservatório de gás, duas fases, ou só óleo, se tem aquífero, se não tem aquífero, cada tipo de reservatório vai ter um comportamento diferente. E, além disso, eu posso injetar outros fluidos lá. Posso injetar água, posso injetar gás, polímero, vapor, tem várias coisas que eu posso fazer
que a gente não vai ter tempo de olhar em detalhes hoje, mas ao fazer isso eu também estou mudando o comportamento do reservatório, né? E aí, com base nessas duas coisas aqui, a tarefa do engenheiro de reservatórios é estimar a reserva, que é uma das coisas mais importantes para a empresa de petróleo, né? Porque a reserva é o ativo da empresa, né? Ou seja, quanto ela tem de óleo e gás, é nisso que ela consegue os financiamentos para produzir, tudo. Então, essa estimativa de reserva é uma das atividades mais importantes de uma empresa de petróleo. E, logicamente, depois, ao longo da vida do reservatório, além de estimar a reserva, a gente tem que produzir essa reserva, né? Então, aí é uma atividade em conjunta com o engenheiro de produção, né? Então, para o reservatório, eu tenho a integração bem forte com essas três áreas aqui, né? A integração com caracterização é um pouco da integração com aquilo que vocês viram já nas palestras anteriores desse curso, tá? Isso daqui é o que a Ana vai falar para vocês na aula que vem, tá? E isso daqui, provavelmente, vocês vão ter uma disciplina sobre a parte de produção também, e vocês vão ver um pouco mais sobre isso, né? Mas entre o reservatório e o sistema de produção tem os poços, né? Que aí vocês vão ter que entender direitinho, né? O poço, sob o ponto de vista de reservatório, eu tenho que estudar o modelo de poço para saber quanto ele vai tirar do reservatório, né? E sobre o ponto de vista do engenheiro de produção, uma vez que uma gota de petróleo entrou ali no poço, ele vai querer saber como é que aquele petróleo vai escoar, quanto vai perder de carga, esse tipo de coisa, né? Então, o reservatório em si, ele tem uma integração forte com essas três áreas, né? Aqui é para montar os modelos que a gente vai usar para prever produção, prever reserva, essas coisas. Aqui é para saber quanto a gente, como a gente vai produzir da maneira economicamente viável, né? E aqui é para entender o comportamento dos poços, principalmente, né? E como que a gente vai ter essa interface entre reservatórios e os sistemas de produção, tá? Opa, fez barulho. Então, aqui é entender o processo de escoamento do reservatório, né? O nosso objetivo aqui é caracterizar o meio físico onde ele está, que é o que a gente vai ver na primeira parte, propriedade de rocha, de fluido, assim por diante. Entender os mecanismos de produção e aí determinar a melhor forma de recuperar esse petróleo, tá? É isso que a gente quer fazer aqui, tá bom? Como tarefas principais, então, a gente tem avaliar as reservas, que é a primeira e bem importante aí para as empresas, principalmente em reservatórios novos, né? E aí entender o comportamento do reservatório, esse fluxo em meios porosos, que a gente vai dar uma noção hoje para vocês. Fornecer capacidade de provisão, porque é importante avaliar a reserva também no início, né? E prever capacidade, é porque muitas vezes a gente vai ter que dimensionar uma plataforma, dimensionar quantos postos eu vou colocar, tudo isso. Então, isso faz parte do processo de engenharia econômica que a Ana vai falar um pouquinho para vocês aí, tá? Então, lógico que se eu tiver um reservatório e colocar 100 poços, eu vou produzir mais do que se eu tiver 10 poços, mas ele vai custar 10 vezes mais. Então, tem que ver se isso compensa, né? Então, cada detalhezinho do que a gente decide, que a gente chama de estratégia de produção, ou seja, como a gente vai produzir o campo, depende da integração com a econômica, que é um pouco do que a Ana vai mostrar para vocês, tá? Então, aqui determinar a melhor maneira de produzir, né? Um pouco que ela vai falar também da estratégia de produção, da integração com a economia e tal. E aqui, otimizar o processo de recuperação, tá? Eu vou falar uma parte disso e a Ana vai falar o resto, tá bom? Então, o gerenciamento do reservatório, ele começa aí quando a empresa declara a comercialidade, certo? Que não sei se vocês já viram, vocês viram a parte de regulação com alguma palestra aí ou não? Creio que não. Não, mas você sabe. Oi? Eu não lembro Não, de ter visto. não viram, né? Então, a regulação é mais o que a gente chama de, assim, uma vez que o Estado, né, o Brasil, abre as áreas de licitação, as empresas vão se interessar por aquelas áreas, vai para um leilão, né, essas áreas, ou elas podem comprar de outras empresas, mas uma área nova, um campo novo, ele vai abrir um leilão, aí a empresa vai fazer pesquisas que vocês viram de geofísica, de geologia, tal, para saber se tem potencial de ter petróleo. Uma vez tendo potencial, elas vão perfurar os poços, vão descobrir o campo. Muitas vezes essa descoberta do campo pode ter a noção de que tem petróleo ali,
mas muitas vezes pode ser que aquele petróleo não seja economicamente viável, né? Pode ser que aquele petróleo tenha uma condição em que a produção vai ser muito baixa ou a reserva muito pequena, não vale a pena a empresa gastar dinheiro para produzir só aquele pouquinho, principalmente se for petróleo marítimo, ou esse do pré-sal, que o custo do sistema de produção é muito alto. Então, essa parte de regulação, talvez vocês não tenham, né? Depois seria interessante ver com o Gordal, você não vai ter uma palestra sobre isso, mas é o processo todo desde a licitação das áreas, né, até a descoberta do campo, né? E uma vez que descobrir o campo, a empresa vai, o que a gente chama de declarar comercialidade, ou seja, se a empresa achar que não tem potencial, ela devolve para a Agência Nacional do Petróleo, né? E aí vai pagar só algumas coisas, aqueles custos daquele processo até aquele momento. Se ela acha que tem petróleo ali, que ela vai querer produzir, é o que a gente chama de declaração de comercialidade, ou seja, a empresa declara que vai querer ficar com a área, que vai ser comercial, e aí, por frente, começa o trabalho do engenheiro de reservatórios propriamente dito, né? Aí que ele vai ter que estimar a reserva, estimar como recuperar, essas coisas todas. Então, é um processo bem intensivo aí nesse início, né? Porque os investimentos são muito altos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a Ana vai falar mais, tá? Investimento muito alto para colocar um campo de produção. Por isso que negócios aí ligados à produção e exploração de petróleo são muito rentáveis, né? Muita gente fala, né, que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo e tal, mas o risco é muito alto, como a Suzana vai mostrar para vocês. Então, por isso que precisa ter muito capital, porque vocês vão ver que a gente investe muito, né? A empresa de petróleo investe muito para recuperar isso ao longo de muitos anos. O lucro é alto, mas o retorno é lento, né? E demorado. Então, a empresa tem que ter capital para financiar isso, né? E o engenheiro de reservatórios começa, uma vez que descobrir o campo, e vai estudar até o abandono lá do campo, quando não tiver mais petróleo, que é como esse campo vai ser devolvido aí para a agência, tá? Então, para as fases do campo, a gente tem essa nomenclatura, né? Eu achei que talvez vocês pudessem ter visto isso, mas se não viram ainda, então, essa fase inicial chama de exploração. Uma vez que declarou comercialidade, essas coisas todas, a gente começa a fase de delimitação, que é para determinar o tamanho do reservatório, qual é tentar saber quanto que tem de reserva, qual que vai ser a capacidade ali do reservatório de produzir, esse tipo de coisa, né? Uma vez terminada essa fase, começa a fase de desenvolvimento do campo. Desenvolvimento aqui é a nomenclatura que a gente usa para desenvolver o campo, ou seja, escolher a plataforma que vai ser usada, escolher o número de poços, qual o sistema de recuperação que a gente vai usar, tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês, né? E aqui a gente tem, assim como aqui tem a declaração de comercialidade, aqui tem o plano de desenvolvimento. A empresa vai fazer um plano e mandar para a agência. Falar, olha, eu acho que esse campo tem potencial e o meu plano de desenvolver é isso. Eu vou colocar uma plataforma X com 20 postos produtores, 15 postos injetores, eu vou produzir dessa forma, tal. A agência tem que aprovar isso. Uma vez aprovado isso, né, aí tem os seus critérios, tudo para aprovação, a gente não vai conseguir entrar muito em detalhe disso agora hoje, mas aí inicia a fase de produção e ela vai terminar lá, muitos anos depois, com a fase que a gente chama de abandono, que não é um abandono propriamente dito, né, as pessoas não gostam muito desse nome, mas é o nome oficial, né? Não que o campo vai ser abandonado, mas ele tem que ser colocado em boas condições para ser devolvido para o país, né? Então, os poços têm que ser fechados de maneira certinha, segundo a lei, tudo direitinho, né? Então, vai terminar só lá para frente, tá bom? E, logicamente, a fase que o engenheiro de relatórios mais atua seria nessas duas aqui, que é o que eu vou focar aqui, tá? Então, aqui eu só deixei aí para vocês, mas eu acho que vocês já devem ter visto isso com as palestras anteriores, né? Se não tiverem, me avisem, então, mas eu estou assumindo que já. Ou seja, para descobrir o campo tem várias técnicas, né? Mas hoje em dia uma das mais importantes é a CISM, né? Só que o campo só vai ser realmente efetivamente descoberto quando tiver um poço e aquele poço realmente mostrar que ali tem petróleo, né? Aí tem a confirmação de presença do petróleo é efetivamente feita só por um poço perfurado e
e que realmente produziu petróleo. Tá? Aqui, né, tem a informação que a maioria dos poços pioneiros aí não resulta em descobertas aproveitáveis, né? Hoje em dia isso mudou um pouquinho, né? Assim, antigamente era a grande maioria, né? Porque para descobrir petróleo realmente tinha que fazer isso. Hoje com a sísmica avançou muito, eu não sei quanto que nas palestras vocês viram isso, mas a gente já consegue ter uma noção bem mais precisa. Então, o índice de acerto é bem maior hoje em dia, tá? Nas fases, então, de delimitação, desenvolvimento, produção e abandono, aqui eu descrevi um pouquinho do que cada uma faz, tá? Mas eu já falei ali atrás, então não vou gastar muito tempo. Aqui é a perfuração e completação dos poços, que são as duas principais que a gente vai ver, né? E aí, uma vez constatada aí a viabilidade técnico-econômica, começa a produção do petróleo propriamente disso, né? Então, os poços são perfurados, completados e colocados para produzir. E aí vai começar uma atividade intensiva do engenheiro de reservatórios e do engenheiro de produção, né? Um, para garantir que aquele petróleo vai ser produzido pelo sistema ali, que é o engenheiro de produção, e o outro para garantir que a estratégia de produção aí é a mais adequada possível para que eu tenha uma maximização de uma função objetiva, que em geral é o lucro, tá? Mas pode ser também outras, aí pode ser a empresa que foque mais em produzir mais óleo daquele campo, então tem várias formas de atacar esse problema, mas em geral é o lucro do campo. A gente quer maximizar o lucro ou o retorno sobre o investimento e tal. A Ana vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Tá? Vou pular essa parte. Aqui também. Aqui, todas as slides que eu estou pulando vão ficar para consulta, tá? Mas se eu não pular, a gente não chega no fim. A caracterização, então, do reservatório, né, vai ser feita. Eu tenho todas as características, principalmente de volume, propriedades das rochas, fluidos, mecanismo de produção. Tá? Eu vou ter que ter essa noção aqui hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também eu tenho que saber em que ambiente eu vou produzir, né? Quais são os aspectos econômicos, quanto é o preço do petróleo, quanto eu vou pagar de imposto, quais as condições operacionais, o que eu tenho que fazer em relação ao meio ambiente. Hoje em dia isso é bem importante, né? Então, principalmente para reservatórios do pré-sal, aí, se vocês estão acompanhando, que tem muito CO2, eu tenho que reinjetar esse CO2 de volta para não jogar isso daí para a atmosfera, tudo isso. E, logicamente, a tecnologia disponível, né? Assim, com o passar dos anos, a tecnologia vai melhorando. Eu tenho poços bem melhor qualidade. Hoje eu tenho válvulas que conseguem controlar a produção dos poços em cada trecho do poço. Eu tenho, hoje em dia, poços horizontais de longo comprimento. Tem muita coisa que vai melhorando ao longo do tempo, né? Como nossos projetos são de 15, 20 anos pela frente, às vezes mais, 25 anos pela frente, eu tenho que considerar tudo isso, tá? Aqui só estou dando uma ideia do que a gente chama de estratégia de produção, né? Por exemplo, se eu tivesse um reservatório dessa forma aqui, eu poderia produzir esse reservatório colocando um poço produtor, né? Aí, vamos supor, eu teria um lucro 1 aqui. Né? Por quê? Porque eu gastaria dinheiro colocando esse poço, produziria o petróleo aqui que está em azul, uma parte dele, depois eu não tenho mais pressão suficiente para produzir, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, eu vou produzir uma parte desse petróleo e aí eu vou ter que abandonar o campo. Tá bom, então se eu vou colocar 2 poços, teoricamente eu vou produzir mais, né? Só que ao colocar o segundo poço, tem uma parte aqui que um poço está retirando a produção do outro. Eu realmente vou produzir mais, mas eu não vou produzir o dobro a mais. Então, o lucro 2 aqui, eu vou ter que avaliar se ele vai ser bom ou não, porque eu vou gastar o dobro, mas eu não vou ter o dobro de receita. Então, pode ser que o lucro caia, mas o rendimento sobre o investimento aí vai começando a cair, né? Eu posso falar, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um poço produtor, mas evitar que eu produza muito pouco petróleo e vou injetar água lá para essa água empurrar o poço produtor aqui na redução do poço. Em alguns campos pode ser bom, eu vou gastar também quase o dobro, porque o poço injetor é quase o mesmo preço do produtor, e pode ser que eu produza mais, eventualmente pode ser que eu produza até menos, né? Mas assim, se eu fizer um estudo de reservatório, eu vou produzir mais e vou ter um lucro 3, por exemplo. Aí eu vou avaliar, se o meu objetivo é ter maior lucro, eu vou avaliar qual o melhor lucro desses 3 aqui, certo? E vou escolher essa opção. E é isso um pouquinho do que a gente vai mostrar para vocês aí. Primeiro eu tenho que, então, entender essa caixinha aqui que a gente está mostrando, que é o reservatório, como que ela é, para eu conseguir modelar o reservatório. Ô, Sérgio, tudo bem? Sim.
para eu conseguir modelar o reservatório aqui dessa forma, e aí eu vou ter que escolher a estratégia. Então, aqui está de um exemplo bem simples, mas para vocês terem uma noção do que eu estou falando, que é uma estratégia de produção. Então, primeiro eu vou explicar para vocês aqui como caracterizar esse reservatório, quais são as propriedades, rochas, essas coisas. Depois, falar um pouquinho sobre a estratégia de produção aí. Obrigado, Sérgio. E depois a Ana, na aula que vem, na outra, vai falar um pouquinho sobre a parte econômica desse processo aqui. Eu não vou entrar na parte econômica, tá? Eu vou entrar... Então, mas, logicamente, para decidir a melhor opção dessas três, eu tenho que entrar na parte econômica, não tem como fazer isso, né? Eu poderia considerar só o óleo produzido, mas aí não dá para fazer, porque, logicamente, com 2 postos produtores, eu vou produzir mais, mas eu não vou produzir o dobro, então eu preciso saber se esse lucro aqui vai ser maior. Pode ser que esse segundo posto esteja dando prejuízo, né? Ou aqui a mesma coisa. E aí, para um reservatório grande, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de 2 postos, como eu estou mostrando aqui, podem ser 20 postos, a opção de 15, 20, 18, 30, e aí a gente vai ter que achar a melhor alternativa de produzir. Tá? E aí, a melhor alternativa também vai no sentido de, pode ser poço vertical, pode ser poço horizontal, eu posso injetar, em vez de água, aqui posso injetar CO2, posso injetar gás, posso injetar polímero, e aí começa a crescer muito a parte de opções aí que a gente tem, né? Por isso que a engenharia de reservatórios é relativamente complexa. Tá? Mas hoje a gente vai passar uma noção só para vocês. Tá? Então, o que a gente em geral faz para analisar essas opções todas é escolher essa estratégia de desenvolvimento baseado nos dados. Isso aqui vocês viram aí nas palestras anteriores. Isso aqui eu vou jogar lá para análise dos dados. Vou tentar montar um modelo a partir disso daí, certo? E aí eu vou, com esse modelo, que a gente chama de modelo de reservatório, pode ser um modelo bem simplesinho, uma equação, uma coisa assim, ou pode ser uma ferramenta bem sofisticada, como um simulador numérico de petróleo, que vai modelar todos os detalhes, tal, que demora horas aí para rodar. Então, a gente não vai entrar muito em detalhe nisso aqui, porque não é o foco. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que ter um modelo para, dado esse reservatóriozinho aqui, eu tenho que saber modelar isso daqui. Ou seja, se eu tiver um poço, quanto eu vou produzir? Se eu tiver 2 poços, quanto eu vou produzir? Se eu tiver um poço produtor injetor, quanto eu vou produzir? Né? E ao longo dos anos, quanto isso vai ser? Que isso que vai dar a base de cálculo para fazer o plano de desenvolvimento, que a gente chama. Né? E aí, uma vez que a gente tem isso aqui, tem vários outros dados aqui que a gente usa, que, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Tá? Esse aqui eu falei tudo, acho que já. Aqui é um exemplozinho bem simples, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas aqui eu estou mostrando para vocês um reservatório de petróleo, certo? Que é isso daqui. E aí ele tem essa característica aqui, vista de lado, né? A vista lateral e aqui a vista de cima, tá? Como a gente está mostrando aqui. E aí, por exemplo, esse reservatório, ele tem uma geometria complexa, como vocês devem ter visto aí nas aulas anteriores, né? E aqui, por exemplo, eu poderia ter aquela capa de gás, depois uma zona de óleo aqui, depois um aquífero aqui embaixo, né? Gás, óleo e água aqui. E aí, eu quero modelar essas coisas, esses postos, quanto eu vou produzir e tal. Em geral, para isso a gente usa um modelo numérico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nada mais é do que um método de diferenças finitas aí, que divide o reservatório em pedacinho. Trabalha em conservação de massa aqui, como vocês devem ter visto em mecânica dos fluidos, em outras áreas, tá? E vou estudar como é que o petróleo se movimenta aqui e tentar modelar isso de alguma forma, tá? Então, a gente não vai explicar para vocês, nessas palestras curtas aqui, a forma de modelar, mas, de qualquer forma, eu preciso ter uma modelagem disso. Seja uma equação muito simples, que é um balanço de materiais, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, seja um simulador de petróleo mesmo, que é mais complicado, tá? Mas, uma vez integrado com geologia, eu vou montar esse modelo, e uma vez tendo o modelo, eu vou prever quanto eu vou produzir a partir de uma estratégia de produção, tá? Caracterização eu vou pular, porque vocês já viram nas palestras anteriores, e o modelo ele vai ser caracterizado por essas características aqui. Tá? Basicamente, o que a gente chama de geometria externa, ou seja, onde ele está, qual a posição vertical dele, qual a profundidade, qual o comprimento, largura, espessura, limites, né? Ou seja, eu quero definir esses limites aqui, né? Para ter esse reservatório em 3 dimensões aqui, né? E uma vez tendo esse reservatório, eu vou ter que ter as propriedades dele, que nem a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá?
Aí eu tenho uma geometria interna, que a gente chama aqui também, porque o reservatório é complexo, né? Eu tenho essa rocha vai ter uma estrutura, eu vou ter uma porosidade, como a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou ter falhas, eu posso ter barreiras, eu posso ter várias geometrias complexas. Eu não sei quanto vocês viram disso nas palestras, mas o reservatório de petróleo ele vai sendo formado ao longo de milhões de anos, né, pela deposição de camadas, tal. Então ele tem uma geometria e uma estrutura primária bastante complexa, né? E a gente tem que jogar toda essa estrutura para dentro desse modelo, né? Então, a caracterização que vocês viram aí, basicamente, já depois das aulas que vocês viram com o Vidal, com os outros professores de geofísica, tal, a gente tenta montar esse modelo aqui. Tá bom? E aqui, por fim, é uma montagem antes, para encerrar essa parte de introdução aqui, é um fluxo de caixa típico de um campo de petróleo, que a Ana vai explicar com bem mais detalhes do que eu vou falar hoje. Hoje eu só vou mostrar para vocês nessa introdução aqui para mostrar por que isso é importante, tá? Isso aqui é um gráfico típico de um fluxo de caixa, para quem fez engenharia econômica aí já, né? Como é o caso da Bianca, eu não sei se os outros fizeram já também, mas é um fluxo de caixa típico, né? Então, aqui, tudo que está para baixo do eixo X aqui são despesas, né? O que está para cima do eixo X aqui são receitas, né? E esse azulzinho aqui é o lucro, tá? Então, todas essas coisas para baixo aqui são o que eu vou gastar, aqui é o que eu vou receber, e esse azulzinho aqui é o lucro. Então, já dá para ver que, pela engenharia de petróleo aqui, primeiro, esse tempo aqui é muito longo, né? São características, né? Às vezes podem chegar a mais de 25 anos, aí. Depois, eu vou passar um tempo muito grande aqui só gastando dinheiro, certo? Eu não estou tendo receita nenhuma, ou seja, eu vou fazer primeiro eu vou pagar o aluguel lá para o governo para fazer a licitação. Daí eu vou fazer os estudos originais para saber se aquilo é comercial. Vou gastar dinheiro ali, a empresa está gastando dinheiro. Depois, eventualmente, eu vou fazer algumas aquisições aí de área, essas coisas que podem não ter, pode ter, tal. Vou fazer estudos de geofísica, que nem vocês viram na palestra. Daí vou fazer estudos geológicos, vou gastar mais dinheiro. Uma vez que eu realmente estou de acordo que eu vou fazer o desenvolvimento, daí eu vou perfurar, antes disso, eu vou perfurar alguns poços para verificar se realmente aquele campo tem petróleo naquela quantidade que eu acho. Uma vez que eu declaro comercialidade e o campo é descoberto, eu vou perfurar mais poços para começar a produzir. Então, até aqui, ó, até esse momento aqui, eu praticamente não, só gastei, né? Estou gastando dinheiro aqui com estudos, com projetos, aqui com poços e tal, e aqui, por exemplo, eu tive o meu plano de desenvolvimento aprovado pela agência, por exemplo, né? Daí eu vou começar a perfurar os poços relativos à estratégia de produção, que eu falei para vocês, né? Começo a ter custos que a gente chama de CAPEX, que a Ana vai explicar para vocês, mas para quem fez engenharia econômica é o investimento, certo? E depois tem também os custos relativos ao OPEX, que é o gasto operacional. Para cada barril, cada metro cúbico de óleo que eu vou produzir, eu tenho que gastar dinheiro relativo àquilo, né? Em cima disso tudo, eu ainda vou pagar uma porcentagem de impostos muito alta, que chega a 60%, 70% aqui no Brasil, alguma coisa próximo disso, a Ana vai detalhar melhor. E aí, tudo bem. Depois disso, o negócio é bastante lucrativo, o faturamento é alto, né? E a gente vai ter lucro, né? Mas olhem que, assim, é um negócio que, primeiro, eu vou ter que passar um tempão investindo, né? Então, é um negócio bastante arriscado, porque eu vou ter que gastar bastante dinheiro. Muitas coisas podem acontecer ao longo desses primeiros anos aqui, né? Esse processo aqui tem sido encurtado ultimamente, mas no passado ele levava 5, 7 anos para acontecer, talvez hoje um pouquinho menos, tá? 3, 5 anos, tá? Mas não muito mais rápido do que isso, porque isso tudo demora, né? E daqui para frente pode passar muitos anos também, cerca de 20, mais de 20 anos, então. E em cima desse tempo todo, o preço do barril pode cair, pode subir, eu posso ter incertezas não reveladas, que eu não tinha ideia aqui nos estudos iniciais que vão se revelar só mais tarde. Então, o risco é muito alto, por isso que a Suzana vai falar para vocês sobre a parte de análise de risco, né? Então, embora o lucro possa ser muito grande, ele é pequeno em porcentagem perto dos altos investimentos e custos e impostos que eu tenho aqui no processo, né?
Por isso que o negócio de petróleo é um negócio realmente lucrativo, mas é um negócio bastante arriscado também. Para uma empresa que tem 200 campos de petróleo, como a Petrobras, aí, ela tinha 270, andou vendendo vários, aí tem menos tal, aí tudo bem eu ter prejuízo em alguns, porque a maioria deles eu vou ter lucro e compensa, né? Mas para uma empresa pequena que tem, por exemplo, se eu tiver só esse negócio, se o preço do petróleo cair 20% e eu passar de lucro para prejuízo, a empresa vai à falência, né? Então, isso é importante considerar também aí no processo, tá bom? E aí, esse processo todo aqui, a Ana vai falar melhor para vocês, aí, tanto dessa parte econômica quanto da parte estratégica, tá? Então, essa parte de introdução que eu queria dar para vocês, acho que é importante para vocês terem uma noção do que a gente vai ver, tudo, né? E aí, agora eu vou tentar aprofundar mais na parte de petróleo em si, para a Ana entrar na parte de estratégia de econômica e a Suzana mais na parte de risco, tá? Se ficou alguma dúvida, me pergunta, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é propriedade de rocha. Eu vou passar bem rápido aqui, como eu te falei para vocês, né? Esse curso a gente dá num semestre inteiro, então não dá para detalhar muito. Então, eu vou só explicar o que é cada uma dessas propriedades aqui, não vou entrar muito em detalhes, né? Mas, se tiverem dúvidas, me perguntam, tá bom? Essas aqui são as propriedades mais importantes para a gente. Vocês já viram isso nas palestras anteriores? Sabe o que elas são? Eu posso passar rápido ou nunca ouviram falar dessas palavras aqui? Sim, já ouvimos falar assim, mas Já. algumas como saturação, acho que não tenho certeza se é essa. Tá bom. Então, eu vou passar como se vocês já tivessem visto, mesmo que da maneira superficial, porque também vai ser superficial, mas, assim, qualquer dúvida me pare, tá? Então, eu vou falar sobre cada uma delas aqui, né? Porosidade, compressibilidade, saturação, capilaridade, maleabilidade, que estão ligadas, depois permeabilidade, tá? Bem rapidamente, para vocês entenderem por que essas são as mais importantes e por que a gente precisa entender dessas propriedades aqui para entender um reservatório de petróleo, tá? A porosidade, basicamente, eu vou para a figura primeiro aqui. Logicamente, a coisa mais fácil de vocês entenderem é como se fosse uma esponja, né? A rocha, ela é porosa, tá? E ela, na verdade, é como se fosse uma esponja e ela tem aqueles espaços porosos no meio, que é onde fica o fluido, certo? Então, a rocha é como se fosse esponja, e o petróleo é como se fosse a água numa esponja molhada, por exemplo, né? Seria o equivalente a isso. Então, na hora que a gente tem lá um reservatório de petróleo e eu quero calcular o volume dele, não basta eu fazer um estudo e saber qual que é o volume, aquela geometria externa, que nem eu falei para vocês, né? Eu preciso saber quanto de porosidade tem naquele reservatório, certo? Então, a porosidade nada mais é do que o volume de vazios sobre o volume total, que é o volume de vazio mais o volume da rocha, aqui, certo? Então, eu tenho que calcular isso aqui, porque se eu tiver lá X metros cúbicos de total de volume do reservatório que eu mapeei, somente 20% disso, 25% disso vai ser volume poroso, ou seja, onde vai ter petróleo. Então, o volume do petróleo em si é apenas 20%, 25% desse total do volume do reservatório, né? Então, eu preciso entender bem a porosidade. E a porosidade varia de região para região, que nem eu mostrei naquele reservatório lá para vocês, isso aqui, né? Vamos supor que essa cor aqui está representando a porosidade. Eu não pus aqui intencionalmente, mas aí cada pedacinho do reservatório vai ter uma porosidade diferente. Então, para cada pedacinho eu tenho uma porosidade. No final, eu quero saber o volume total de óleo que eu tenho aqui, o volume total de gás que eu tenho aqui, né? E o volume do aquífero, tá? Então, essa parte aqui é o que a gente chama aí de porosidade. E aí, não basta eu estar só com porosidade, eu tenho que ter uma porosidade efetiva, que a gente chama, que é o volume vazio interconectado. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, se eu tiver um volume vazio aqui, né, mas ele não estiver conectado com o resto dos volumes, né, ou seja, que aqui em volta eu tenho rocha não permeável, esse volume vazio aqui no meio que eu estou desenhando, ele não vai sair dali, ele não tem por onde sair, certo? Então, eu não só tenho que ter a porosidade, ou seja, um volume de vazio onde o petróleo vai ficar, mas eu também tenho que ter uma porosidade efetiva, ou seja, esse volume de vazio ele tem que estar conectado para ele conseguir se movimentar, certo?
Então, quando a gente fala de porosidade para engenheiros de reservatórios, a gente está se referindo a essa porosidade aqui efetiva, que é o volume de vazio conectado, ou seja, eu preciso tirar aquele petróleo de lá, senão não adianta nada ele estar lá, certo? Existe também o conceito de porosidade primária e secundária, que eu não vou entrar muito em detalhes, que eu acho que vocês viram isso com a parte de geologia, mas para engenharia de reservatórios, para a gente é importante a porosidade hoje, certo? Ou seja, que é aquela depois que o reservatório foi formado, que eu tive todos os conceitos geológicos que vocês devem ter visto na palestra e tal, eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Isso daqui, então a gente precisa saber a porosidade efetiva hoje no reservatório, certo? Não importa como ela foi formada, nem nada disso para o engenheiro de reservatório. Para o geólogo, sim, mas para o engenheiro de reservatórios, não. Tá? Aqui eu vou pular um pouquinho. E aí eu tenho aqui aquele mesmo desenho, eu vou fazer várias vezes esse tipo de desenho, tá? Então não vou ficar repetindo, mas é sempre com gás, óleo e água, como eu mostrei para vocês no início. Aqui é o contato óleo-água, aqui é o contato gás-óleo, certo? Então aqui é a linha que separa, né? Onde eu tenho água, onde eu tenho óleo, aqui é a linha que separa onde eu tenho gás e óleo. Porque o gás é mais leve, vai migrar para cima, a água é mais pesada, vai migrar para baixo, certo? E ao longo do tempo que esse reservatório o óleo foi formado, esse óleo migrou para cá, né? Então, nessas regiões aqui, quando o óleo veio para cá, eu tinha água, certo? Quando eu tinha água aqui, essa água foi expulsa pelo óleo, porque o óleo foi subindo por ele ser mais leve e a água foi descendo por ela ser mais pesada. Até que ela chegou em equilíbrio, que é como está o reservatório hoje, que a gente vai produzir, né? Mas quando essa água foi expulsa, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ela não consegue ser expulsa totalmente, né? Ela vai ficar como está desenhada aqui, ó. Por quê? Porque a rocha ela vai ter uma certa atração por essa água, certo? E aí, aqui é sempre a rocha, só em preto, aqui é a rocha em preto, aqui é o petróleo, é o óleo, tá, que eu estou desenhando, e aqui é a água, certo? Água, às vezes eu vou por A, às vezes eu vou por W, então eu vou tentar por A sempre aqui. Então, aqui é óleo e água, né? E aqui é a rocha. Então, quando o óleo subiu e desceu, eu vou expulsar a água, mas nem toda a água vai ser expulsa. Então, no reservatório de óleo, mesmo que eu estou interessado, que é essa parte aqui, eu vou ter óleo, mas eu vou ter um pouquinho de água também, tá? Isso a gente... vou tentar explicar para vocês, se não ficar claro, me pergunte, tá? Então, eu vou... e aqui no gás também, eu vou ter um pouco de gás, eu vou ter um pouquinho de água, né? Na hora que eu começo a colocar um poço produtor aqui, eu vou produzir, eu vou ter que entender quanto desse fluido que está aqui vai se movimentar, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas para efeito de porosidade, o que importa é a porosidade efetiva, certo? E depois a porosidade que contém o óleo que vai se mover, tá bom? Então, isso é porosidade. Se ficar em dúvida, me avise, tá? Aqui, outro conceito importante é a compressibilidade, tá? Compressibilidade é importante. Isso vocês já viram, né, em outras matérias aí de engenharia, o conceito de compressibilidade em si, se você tem a forma aqui, ou se eu cortei. Compressibilidade, basicamente, é a variação de volume com a variação de pressão, certo? Por que isso é importante para a gente? Porque quando eu começar a produzir o campo de petróleo, né, se eu tirar lá o campo, e eu vou produzir esse petróleo aqui para a superfície, eu vou tirar fluido, ou eventualmente eu posso colocar, injetar um fluido, eu vou mudar a pressão, certo? E eu vou mudar a pressão bastante significativamente. Eu vou produzir bastante petróleo, injetar, então a pressão pode mudar bastante. Ao mudar a pressão, tanto a rocha, quanto os poros, quanto os fluidos, eles são compressíveis, né? Então, eles vão mudar de volume. Tá? Por isso que é bastante importante a gente entender essa compressibilidade da rocha, dos poros, e aí é da formação, que é uma mistura das duas, e também depois a gente vai ver a compressibilidade dos fluidos, tá? Porque isso vai mudando com o tempo. Conforme muda a pressão, muda o volume de cada uma desses itens aqui que a gente está falando, da rocha, dos poros, da água, do óleo, do gás, assim por diante, tá? Então, não precisam decorar fórmula, nem saber nada, é só importante saber que, primeiro, eu preciso saber quanto de volume poroso tem para saber quanto de óleo eu vou ter, e depois saber que, ao longo da produção, esse volume vai se modificar, porque eu estou mudando pressão, né? Ao mudando pressão, eu vou mudar os volumes, né? Então, cuidado só, né? Porque o volume muda ao longo do tempo, tá?
E aqui a gente sabe que, conforme eu vou mudar a pressão, eu vou mudar os volumes. Para tanto que eu coloquei no mouse, isso vale tanto para os fluidos, quanto para a rocha e para os poros, tá? E aí eu preciso da compressibilidade da rocha, compressibilidade total aí da formação, a compressibilidade dos fluidos, para ir modelando esse processo aí de produção do petróleo. Tá? Aqui eu vou tirar. Aqui eu não vou entrar em detalhe aqui na fórmula, tal. Aqui tem até, para quem entrou depois, aí acho que o Leonardo entrou depois, tá, Leonardo? A aula está sendo gravada aí, mas se tiver dúvidas sobre isso, você me avisa. Mas eu estou colocando mais slides do que eu vou dar, mais para vocês terem essas coisas guardadas, tá? Então, aqui é um exemplo. Eu coloquei valores típicos aí das compressibilidades para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, a compressibilidade aqui do gás é bem maior do que a compressibilidade do óleo e da água, por exemplo, né? Isso tem efeitos, depois a gente vai ver aí na produção do petróleo, tá bom? Mas, de qualquer forma, o conceito de compressibilidade é o mesmo que vocês viram em outras áreas de engenharia. Aí. É 1 sobre volume, depois variação de volume pela variação de pressão. Então, isso aqui vale para fluido, vale para rocha, vale para a formação como um todo. Tá? Saturação. Então, saturação que eu acho que vocês falaram que não tinham visto, né? É um conceito mais ou menos derivado da porosidade aí, mas semelhante, tá? A saturação diz quanto de cada fluido tem nesse volume poroso que eu encontrei, né? Então, aqui eu teria um exemplo com saturação de 100% água, certo? Ou seja, se eu falar que eu estou nestas condições e que meu volume poroso é de X, eu também tenho o mesmo volume poroso de água, certo? Porque eu tenho 100% água. Aqui, por exemplo, então, poderia ser um exemplo lá no início, antes do petróleo migrar para aquele reservatório. Aqui, por exemplo, conforme o petróleo foi migrando para o reservatório, eu posso estar enchendo esse reservatório de partes vermelhas, que é o óleo. Daí eu começo a ter uma porcentagem de água e uma porcentagem de óleo. Então, a saturação nada mais é do que do volume poroso, quantos por cento tem de cada fase, certo? E aí, como eu posso ter 3 fases, que é óleo, água e gás, eu posso, a somatória das 3 tem que dar 1, certo? 100% aqui. Então, eu posso ter óleo, posso ter água, posso ter gás misturado. Né? Então, isso que a gente fala de saturação. Então, tanto para o reservatório como para cada bloquinho daquele modelo que eu mostrei para vocês ali atrás, eu vou ter uma saturação de óleo, uma saturação de gás, uma saturação de água. Na hora que eu quiser saber o volume total de cada uma dessas fases, ou quando tem em cada bloco, é só multiplicar o volume poroso por essa saturação. Então, se eu multiplicar o volume poroso de óleo, o volume poroso pela saturação de óleo, eu tenho o volume do óleo. Mesma coisa para a água e para o gás. Tá? Espero que, se vocês não viram, tenha ficado claro. Tá? Aqui tem formas de medir, eu vou pular um pouquinho desse daqui. A saturação residual é bem importante. Tá? O conceito de saturação residual, a gente vai ver um pouquinho de outros conceitos aqui, mas lembra que eu falei para vocês, em mecânica dos fluidos, vocês devem ter visto isso rapidamente, que é tensão superficial, conceitos aí de que os sólidos atraem os fluidos, né? Então eu vou ter uma pressão capilar, essas coisas a gente vai ver daqui a pouquinho. Em petróleo isso é muito importante, tá? Porque a rocha, que é essa parte em preto aqui, ela em geral vai ter uma atração maior pelo um dos fluidos, né? Então isso que a gente chama de molhabilidade, né? Ou seja, essa tensão superficial causada pela atração maior da rocha por um dos fluidos, ela vai causar forças ali no reservatório que vão fazer com que eu tenha resistência ao escoamento. Tá? Então, por isso, nesse exemplo aqui, essa rocha, por exemplo, ela tá, vocês podem ver, por exemplo, ela está atraindo mais a água do que o óleo, certo? Por quê? Porque ela está puxando a água para ficar grudada nela. Quando eu tenho isso, por exemplo, na hora que eu começo a tentar empurrar esse óleo para produzir isso lá para o produtor, eu vou ter bem mais facilidade de movimentar o óleo do que de movimentar a água, certo? E aí eu tenho o que a gente chama de saturação residual, ou seja, não importa quanto eu aumente de pressão aqui, que eu escoe esse fluido, essa água não vai sair daí. Então, tem um mínimo de água que vai sempre ficar lá como resíduo, tá? E isso pode acontecer com qualquer uma das fases, e por isso que a gente vai ver que toda fase tem uma saturação residual. Tá? E aqui também é importante saber que, em algumas situações, eu posso ter uma fase que ela não está
muito em contato com ela mesma aqui, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tiver umas bolhas de gás aqui no meio, eu começo a formar o gás, mas esse gás ainda não vai se movimentar, porque ele não consegue se movimentar pelo meio poroso, pelo fato dele não ser uma fase ainda muito contínua, tá? Se ele está um gás livre aqui, ele pode ficar trapeado aqui nas poros e tal. Então, o fenômeno físico aí, talvez vocês não consigam entender na palestra de hoje, mas só é importante saber que daquele fluido que está lá embaixo, nem tudo eu consigo tirar, por vários motivos, né? Mas no final eu vou ter essa saturação, que é esse conceito aqui, mas eu vou ter uma saturação da qual eu não consigo tirar do reservatório, tá? Que é isso que a gente chama de saturação residual. E aí nasce o conceito de permeabilidade, que é o conceito de... é a capacidade de se deixar atravessar pelos fluidos, tá? Em outras áreas de engenharia, vocês vão ver que eles chamam, às vezes, isso de outros nomes, tal, principalmente da engenharia civil, tal, mas no petróleo a gente chama isso de permeabilidade, que é a facilidade com que a rocha deixa o fluido se atravessar por ela, certo? Então, é como se fosse uma condutividade aí, né? Se vocês estudaram matérias de elétrica para vestibular, né? É como se fosse equivalente a uma condutividade, que seria o inverso a uma resistência, certo? Se for uma resistência térmica, é o mesmo conceito, ou seja, o fluido vai se movimentar, mas eu posso ter uma facilidade a movimentação alta ou baixa, né? Então, eu vou tentar passar para vocês rapidamente o que é essa permeabilidade aqui absoluta e depois efetiva, tá? Para quem não é da área, né? Não sei se vocês já ouviram falar na lei de Darcy aqui, mas quem é da área de civil, ou quem estuda filtros, quem estuda áreas de escoamento em aquíferos, engenheiro civil, essas coisas, essa área é bem comum, tá? Essa lei de Darcy, que é basicamente a equação que vai nos dar o escoamento em meios porosos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a equação daqui a pouco. Agora eu estou mais focado em explicar o que é a permeabilidade, tá? Quem já viu algum filtro de água, filtro de casa que a gente manda, ou qualquer outro tipo de filtro, ou escoamento em rocha, tudo isso, o conceito é exatamente o mesmo, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um fluido aqui nesse recipiente, né? E aqui eu tenho meio poroso. Poderia ser uma amostra de rocha, por exemplo. E aí eu vou escoar esse fluido para cá. Aqui eu estou escoando por diferença de peso, tá? O próprio fluido sendo pesado, ele vai escoar lá para baixo. Se eu não tivesse o meio poroso aqui, eu teria uma mecânica dos fluidos tradicional que vocês tenham visto lá. Eu vou sair com uma certa velocidade aqui que vai me dar o peso, né? O fluido se movimentando devido ao peso, devido à diferença de gravidade. Com o meio poroso, essa velocidade vai ser bem mais baixa, porque eu tenho várias resistências ao escoamento, né? E aí foi estudado, principalmente inicialmente por Darcy, aqui, por isso que chama lei de Darcy, né? Que essa vazão aqui que vai descer, ela é proporcional ao gradiente de pressão, né? Mas ela também é proporcional à área, ou seja, quanto maior a área que acontece, e ela tinha uma constante aqui, ou seja, ele chegou à conclusão de que o Q era proporcional à área, quanto maior a área, maior a vazão, né, logicamente, e proporcional ao dp sobre dx, certo? Ou dp sobre L. E essa constante aqui dependia do meio poroso que estava aqui, né? E essa constante que justamente é chamada de permeabilidade. Ou seja, se eu tenho um meio poroso bem permeável, a vazão vai ser maior. Se eu tenho um meio poroso bem pouco permeável, a vazão vai ser menor. Se eu tenho uma rocha selante, por exemplo, se eu colocar aqui, a vazão vai ser zero. Ou seja, a permeabilidade é zero, eu não vou escoar a rocha, o fluido por essa rocha. Tá? Então, esse é o conceito aqui de permeabilidade, que é a facilidade de se escoar pelo meio. Tá? Que é essa equação que a gente segue aqui, e essa aqui é a unidade que a gente usa, a unidade é Darcy, tá? Acho que não vai ser cobrado de vocês esses detalhes aqui, mas para vocês saberem que existe, né, conceito de permeabilidade, e que tem uma equação que a gente vai ver daqui a pouco, que usa esse conceito aqui de permeabilidade para saber como que o petróleo vai escoar lá no meio poroso, tá? Aqui até tem conceitos de permeabilidade equivalente, eu vou pular essas partes que eu vou deixar para vocês. Aqui é mais para dar um exemplo, né? Por que a permeabilidade pode ser maior, menor, tal. Logicamente, ela vai depender um pouquinho de como os grãos da rocha ali estão alinhados lá no subsolo, como é que eles estão formados, essas coisas, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma permeabilidade maior, porque eu tenho uma facilidade maior de escoar isso aqui. Se a rocha vai ter que
percorrer um caminho tortuoso aqui, esse fluido, desculpa, tortuoso aqui, eu vou ter uma permeabilidade mais baixa, né? Se eu começar a ter um meio poroso que deixa poucos caminhos para passar aqui, a permeabilidade é mais baixa ainda, assim por diante, né? Então, tem várias situações aí que eu posso ter permeabilidades diferentes, que não vai dar tempo de explicar para vocês aqui, mas basicamente vai depender do grau de arranjo dos grãos, né? Das propriedades aí, cimentação, se eu tenho alguma coisa tapada aqui por cimentação, se eu tenho outro objeto, da distribuição aqui dos grãos, tem vários detalhes que importam, né? Mas no final, para saber a permeabilidade, eu tenho que ir lá para o laboratório, fazer um experimento parecido com esse daqui e medir essa vazão, né? Medida essa vazão, eu aplico um gradiente de pressão, meço essa vazão, daí eu consigo calcular a permeabilidade aqui, tá? Se não ficou claro para vocês, me avisem, mas basicamente é isso. E aí vem, por último, o fenômeno capilar, que é importante vocês entenderem, que vem daquela tensão superficial que a gente tem entre os fluidos, a atração que a rocha tem por um dos fluidos mais do que outro, tá? Eu vou direto ao ponto aqui, para a gente não atrasar. Aqui um exemplo, né? Mostrando diferentes molhabilidades, por exemplo, então aqui é a rocha, de novo, certo? E aqui para cada tipo de desenho aqui eu tenho um fluido diferente, tá? Aqui, por exemplo, então tem esse fluido aqui que poderia ser a água, por exemplo, que está atraído pela rocha, e esse fluido aqui que poderia ser o óleo, por exemplo, né? Então, se a rocha tem mais tendência a atrair a água, eu vou ter uma atração pela água, como está aqui, né? Então, eu vou ter uma rocha molhável preferencialmente à água. Se eu inverter isso, eu vou ter um meio poroso molhado ao óleo, ou seja, se eu tiver tendência a atrair mais o óleo do que a água, eu vou ter esse tipo de meio poroso. Cada tipo de rocha pode ter uma atração diferente aí pelo fluido, né? E aí, logicamente, aqui eu vou ter mais facilidade de escoar o óleo do que a água que está sendo puxada aí pela rocha. Aqui eu vou ter mais facilidade de escoar a água do que o óleo, porque o óleo vai ficar preso na rocha, e assim por diante, tá? Então, eu tenho essa molhabilidade aqui que vai afetar. E aí, juntando os conceitos de permeabilidade, que são esses daqui, né, que é o conceito de facilidade que eu tenho de escoar, com essa molhabilidade aqui, eu tenho o que a gente chama de permeabilidade efetiva e relativa, tá? Por quê? Porque vamos pegar o exemplo do óleo aqui. O óleo, ele tem uma facilidade aqui de escoar, que é proporcional ao gradiente de pressão, é proporcional à área, mas ele vai ter mais dificuldade de escoar se ele tiver uma viscosidade alta ou baixa, né? Se for água, óleo ou gás aqui, e ele vai ser proporcional à permeabilidade, mas não a permeabilidade geral da rocha, sim a permeabilidade efetiva da água, porque pode ser que a permeabilidade da rocha seja alta, mas a do óleo seja baixa, por exemplo, porque eu estou com essa situação aqui que o óleo está sendo preso pela rocha. E pode ser que isso aconteça pela água, assim. Então, eu vou juntar o conceito de permeabilidade efetiva, certo? Com a permeabilidade relativa, que é a permeabilidade efetiva dividida pela permeabilidade absoluta, né? Logicamente, a relativa aqui é uma dividida pela outra, né? E o mínimo seria 0 e o máximo seria 1, né? Então, não só com isso vou saber qual a facilidade que eu tenho do fluido escoar pela rocha, mas para cada fluido escoar pela rocha, ou seja, para óleo eu vou ter uma, para a água eu vou ter outra, e para o gás eu vou ter outra, certo? Então, a permeabilidade relativa, ela vai dar a facilidade com que aquela fase vai se dar pelo meio, tá? Então, com isso, eu fecharia o ciclo aí. Aqui um exemplo, tá? Lembra, aqui um exemplo de permeabilidade relativa aqui, que vai de 0 a 1. Nesse caso aqui, lembra que eu tenho um mínimo, né? Menos que 20% ela não escoa, ela é o mínimo que eu vou tirar. O máximo que eu vou tirar de água daquela rocha é 80%. 20% vai ficar ali porque ela está presa pela rocha, por exemplo, né? E nesse caso aqui, poderia para o máximo próximo de 1, né? E aqui do óleo, a mesma coisa, né? Eu tenho um mínimo de óleo que vai sair, é o mesmo motivo, tal. Então, eu vou ter as permeabilidades relativas aqui, tá? E eu tenho um mínimo e máximo que eu consigo movimentar aqui das faces, tá bom? Então, com isso, eu completo, né? Deixa eu mostrar aqui a lista de maneira bem rápida. Logicamente, se não ficou, se deu para entender de maneira bem rápida aqui, mas sem dar muito detalhe, né? Então, a porosidade é importante
para saber o volume que eu tenho naquela rocha, né? A saturação é importante porque é o volume de cada uma das fases que eu tenho lá, óleo, água e gás. A compressibilidade é importante porque esse volume vai mudar conforme eu mudo pressão, certo? A capilaridade e maleabilidade vão me dar as características que eu tenho, né, de atração da rocha pelas fases, e isso vão afetar a forma com que essa fase vai escoar. Cada rocha tem uma permeabilidade absoluta diferente, né? E combinado essas três, vai me dar uma permeabilidade efetiva de cada uma das fases, tá? Então, uma vez que eu tenho lá o reservatório de petróleo, no final, eu vou querer saber quanto de volume eu tenho, certo? E quanto eu vou movimentar desse volume através dessas características aqui. Isso aqui vai caracterizar um reservatório de petróleo, tá? Que, logicamente, foi bem rápido aí para vocês, tá? Mas se não entenderem, me avisa. E aí a gente vai para a propriedade de fluido, acho que vai dar até para dar menos do que o fluido, então eu vou passar pelo fluido mais rápido ainda. O fluido de petróleo, basicamente, é termodinâmica, então eu não vou entrar muito em detalhes, vocês viram isso em curso de termodinâmica e tal. Basicamente, o que eu quero saber aqui naquelas condições de pressão e temperatura do reservatório, e para aquele fluido que eu tenho lá, basicamente eu quero saber como é que aquele fluido se comporta, né? É isso que eu quero saber. Então, vai entrar basicamente um estudo de termodinâmica para a gente saber quais são as propriedades dos fluidos naquelas condições de reservatório, tá bom? Então, eu não vou explicar muito disso daqui, a não ser o envelope de fases, que eu vou passar aqui para vocês, né? Então, o que eu quero saber é isso, né? Como é que o fluido vai estar nas condições de pressão e temperatura, e também nas condições que vai ficar o reservatório conforme eu começo a produzir, que vai cair a pressão, e conforme eu vou produzir esse fluido do reservatório para a superfície, o que vai acontecer com ele, tá? Então, é isso que eu vou focar aqui na palestra para vocês, tá? Eu vou passar aqui. Aqui são as propriedades mais importantes do fluido. Compressibilidade, de novo, já falei para vocês. Massa específica, por razões óbvias, né? Se eu quero saber volume, se a coisa, eu preciso saber a massa específica, aí para saber a massa do fluido que está lá, né? Ou densidade, né? Que é basicamente a mesma coisa. Grau API é a mesma coisa aqui, só que é uma nomenclatura de petróleo, não vai ter muito tempo de explicar para vocês, mas o petróleo tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas em vez de expressar isso através da sua massa específica, a gente fala o grau API, tá? Que é uma fórmula que converte as duas aqui, não vou entrar muito em detalhes, tá? A viscosidade vai ser importante, porque, logicamente, para o fluido escolar mês por hoje, ele vai ser proporcional à viscosidade, é inversamente proporcional, né? E aí eu tenho um conceito bem importante aqui, que vocês devem ter visto em termodinâmica, que é a pressão de saturação, que é a pressão na qual aquele fluido tem a transição do líquido para gás, certo? Então, na pressão de saturação, é bem importante para a gente, né, para o engenheiro de petróleo, porque ela vai determinar a pressão do reservatório que vai liberar o gás de solução do óleo, certo? Então, isso é bastante importante. Ao liberar o gás de solução do óleo, eu tenho o conceito de solubilidade, ou seja, quanto de gás tem dissolvido no óleo, tá? E depois eu tenho um fator aqui que eu não vou explicar muito para vocês, mas se chama fator volume de formação, que é quanto que eu vou corrigir de volume conforme ele vai do reservatório para a superfície. Então, eu vou passar rapidamente me explicando, mas se eu tirar 1 metro cúbico lá do reservatório, eu vou levar lá para a superfície e aquele metro cúbico vai mudar de condições de pressão e temperatura, certo? Então, ele vai formar uma parte de gás e uma parte de óleo aqui. Por que vai formar gás, mesmo sendo só óleo lá? Porque a pressão caiu, né? E a temperatura também. Então, vai liberar gás. Esse BO, por exemplo, é quanto de volume muda daqui para cá, certo? E o RS é quanto de gás solta daqui para cá, tá? Então, eu não preciso decorar nome, vocês não precisam decorar nome, né? Mas saber que ao produzir 1 metro cúbico de petróleo, ele vai lá na superfície formar óleo e gás, e o que eu estou preocupado efetivamente é quanto tem de óleo lá em cima, né? Não quanto tem de óleo lá embaixo, né? E quanto tem de gás. Porque aqui na superfície, em condições de pressão e temperatura, eu vou ter uma produção de óleo e uma produção de gás, tá? E é isso que eu vou vender, que a empresa vai vender, né? Então, é por isso que eu tenho que fazer essas conversões aqui, tá?
E aí, então, quando eu vou de superfície, de condições de reservatório aqui para condições de superfície, com pressões mais baixas, eu vou mudar, eu vou liberar gás, que é o que a gente chama gás em solução, aí razão gás óleo de produção. Eu vou ter um óleo com densidades aí diferentes, né, viscosidades diferentes. Tem que fazer as correções de volume aí que a gente fez, né? E aqui é termodinâmica que eu não vou ter tempo de explicar para vocês aí. Infelizmente vai passar meio rápido, mas se tiverem dúvidas, depois vocês podem até mandar perguntas, tal, mas não sei se quanto vocês lembram de envelope de fases, essas coisas. Então, basicamente, eu quero saber, né, se aquele reservatório que é uma mistura vai estar lá no reservatório no formato gás, ou no formato líquido, ou no formato de duas fases, que é dentro desse envelope de fases aqui. Tá? Então, se lá no reservatório ele tiver nessa pressão e temperatura, eu tenho só óleo lá no reservatório. Se eu tiver nessa condição aqui, ele está só gás. Se ele tiver nessa condição aqui, eu tenho gás e óleo, e aí vai ter aquele reservatório que eu desenhei para vocês, com uma capa de gás ali em cima, né? E uma zona de óleo. E uma vez que eu vou trazer isso aqui para a superfície, né? Qualquer um desses pontos aqui para a condição de superfície, eu vou mudar essa condição para a condição de superfície, que é o que a gente tem aqui, né? Então, eu posso ter reservatório só de óleo, reservatório só de gás, que é esse daqui, posso ter reservatório duas fases, eu posso ter reservatório que vai mudar, acho que aqui eu trago para a superfície, né? Eu posso ter um reservatório que era só óleo lá embaixo, mas ao ser trazido para a superfície eu tenho óleo mais gás. Então, tem várias condições possíveis aqui, que não vai dar tempo de detalhe para vocês, que é basicamente termodinâmica. Tá? Então, eu quero determinar para as condições que eu estou estudando, como que aquele petróleo vai se comportar. Tá? Aqui tinha vários exemplos, com reservatório de vários tipos, aqui de óleo, de gás condensado, saturado e tal. Se vocês tiverem tempo de olhar, vocês podem dar por curiosidade, eu vou deixar esse material para vocês, tá? E aí eu vou passar aqui pelos outros e vou falar do escoamento, tá? Escoamento de meio poroso, então, é basicamente aquela equação que eu vi para vocês. Então, eu não vou dar detalhes de como chegar nas equações, eu vou mostrar as equações aqui e tentar explicá-las, tá? Mas o material que eu vou passar para vocês, o PDF lá pelo Moodle, tá? Vai ter toda a dedução. E se tiverem curiosidade, pode olhar, tá? Mas eu vou focar mais nas equações aqui. A primeira delas vem daquele experimento que a gente já viu lá atrás, né? Que é o conceito que estuda aí a permeabilidade. E eu vou mostrar como que fica a equação final aqui para vocês, para a gente estudar. Essa daqui é a equação final, certo? Onde a vazão no meio poroso, ela é proporcional à permeabilidade, certo? Da fase, e dividido pela viscosidade da fase, como a gente viu lá atrás. Ela é proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, melhor. É proporcional ao volume específico, que é o peso específico da fase. E ela é proporcional ao gradiente de potencial, né? Potencial, se vocês lembram de mecânica dos fluidos? Se não lembram, está aqui, ó. Potencial, né? Vocês lembram disso, mecânica dos fluidos? Quem fez comigo, eu, quem fez com os professores, né? O fluido vai se movimentar, por exemplo, aqui, devido à diferença de altura, pela lei da gravidade, certo? Pela gravidade, ele vai se movimentar para baixo, e vai se movimentar por diferencial de pressão, ou seja, se eu tiver uma pressão aqui maior do que a pressão aqui, o fluido vai ter uma tendência a se movimentar para baixo. Se eu tiver uma pressão 2 maior do que 1, o fluido vai tender a se movimentar para cima. Então, dado que o fluido se movimenta por diferencial de pressão e por gravidade, esse potencial aqui já combina as duas coisas, tá? Então, eu vou ter aqui na equação, essa equação que é a equação geral de escoamento em meios porosos, que já dá como que o petróleo escoa ali no reservatório. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque é importante vocês saberem que, assim, para fazer toda uma gestão de reservatórios, eu tenho que entender o básico disso, certo? Ou seja, eu tenho que saber quanto de óleo tem lá embaixo, eu tenho que saber como que esse óleo vai se movimentar, né? E aí eu vou usar essas equações, essas propriedades de rocha e fluido para conseguir estudar a movimentação de petróleo lá no subsolo. E a movimentação vem dessa equação aqui, que é a lei de Darcy, tá? Ou seja, ela que vai determinar se o petróleo vai se movimentar mais rápido, mais devagar, assim por diante, tá? E aí,
se eu desenvolver toda a equação, a gente chega nessa equação final aqui, que é o que a gente chama de equação de difusividade, tá? Que eu pulei aqui, porque não é nosso objetivo ver, mas é só para explicar para vocês, ou seja, o petróleo se movimenta pelo gradiente de pressão, certo? Na verdade, o correto seria colocar potencial aqui. Essa equação que ele pôs aqui é praticamente horizontal, tá? A mais geral é potencial aqui, tá? Vou colocar mais geral para vocês aqui, porque na dedução dessa equação a gente pegou um escoamento horizontal para ficar mais fácil para explicar, tá? Mas o petróleo vai se movimentar, então, por esse gradiente de pressão, certo? E ele vai se movimentar segundo essa lei aqui, que a gente chama de difusividade hidráulica, tá? Então, se eu tiver um gradiente de pressão, ele vai se movimentar, e como ele se movimenta ao longo do tempo, que é isso daqui, vai ser função desse número aqui adimensional, que é a facilidade com que ele tem de armazenar e de escoar o petróleo, tá? Então, não é o objetivo desse curso aqui estudar essa equação a fundo, deduzir e tal. Se vocês fizessem engenharia de reservatórios, a gente iria dissecar essa equação, mostrar para vocês como é que fica e tal. Mas aqui foi mais o objetivo de vocês saberem por que o petróleo se movimenta ali, certo? Que ele se movimenta por gravidade e por diferença de pressão, tá? E como que ele vai se movimentar? Segundo a lei de Darcy, tá bom? Estudando tudo isso, a gente entra na última parte aqui da palestra de hoje, né, que é o mecanismo de produção, estimativa de reserva, previsão de comportamento, que é isso daqui, ó. Eu vou tentar passar as equações meio rápidas, mas eu vou focar mais no conceito físico, tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, que o engenheiro de reservatórios tem que fazer é estimar volumes, certo? Como a gente viu lá nas propriedades. Então, por exemplo, eu quero saber quanto de óleo tem nesse reservatório, certo? Então, quanto de óleo tem no reservatório, por exemplo? Ele vai ter um volume de reservatório aqui, certo? Vamos supor que eu tenho um reservatório de óleo e água aqui só, tá? Que é o exemplo que ele está dando aqui, sem gás livre, né? Então, esse reservatório, esse volume tem que ser multiplicado pela porosidade para dar o volume poroso. Aí ele vai ser multiplicado pela saturação do óleo, ou menos a saturação de água, né? Porque as duas somadas dão 1. Isso vai me dar o volume de óleo lá no reservatório, certo? E daí eu vou corrigir esse volume para condições de superfície, que é aquele fator que eu expliquei pouco para vocês, mas corrigir para a superfície. Então, isso daqui, por exemplo, me dá a quantidade de óleo que eu tenho nas condições de superfície, como eu estou mostrando aqui, certo? Então, por exemplo, se eu conseguisse produzir todo esse óleo, seria essa reserva que a empresa poderia ter. Uma vez que ela descobrir um campo de petróleo lá, ela vai mapear o volume, vai estudar qual é a porosidade daquela rocha, como que o fluido está distribuído para saber a saturação, vai corrigir aí pela termodinâmica, aí como que o seu volume vai ser trazido para o reservatório, e aquilo vai ser o quanto de óleo eu tenho ali no reservatório, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que a gente não consegue produzir todo esse óleo. Eu ainda vou ter que multiplicar isso por um fator que é chamado de fator de recuperação, tá? Mas a princípio é esse óleo que eu tenho lá embaixo e eu vou conseguir trazer uma fração disso para a superfície. Esse número é bem importante para vocês guardarem aqui. Não a fórmula em si, né? Mas o conceito, tá? Mas assim, entender, se um dia olhar a forma, saber tudo que é isso daqui. E ali, como naquele exemplo que eu dei, que 1 metro cúbico de óleo trazido para a superfície vai soltar um pouco de gás, né, que é o gás que está em solução, e vai corrigir o óleo para um outro volume, eu quero saber também qual é o volume de gás, certo? Que eu vou liberar aqui. E esse volume de gás é o óleo, que estava aqui, multiplicado pela razão de solubilidade do gás no óleo. Ou seja, se eu tinha um pouquinho de gás aqui dissolvido no óleo, que vai se liberar lá para a superfície, eu sei que esse volume aqui vai se traduzir nesses dois volumes aqui, no N e no G. Tá? Se eu tiver o gás livre, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com óleo. Eu vou pegar o volume do gás livre, multiplicar pela porosidade, multiplicar por 1 menos SW, aqui, que é a zona, aqui é a zona onde eu tenho só óleo e água, e aqui é a zona onde eu tenho só gás e água, certo? E aí vou fazer a correção pelo volume do gás, vou ficar igualzinho, que é o gás livre aqui, tá? Aqui é o gás em solução e aqui é o gás livre. Se eu tiver um reservatório combinado com óleo, água e gás, eu vou ter a somatória disso tudo aqui, tá?
Então, isso daqui vai me dar o volume de óleo, o volume de gás que vai sair de solução e o volume de gás livre que eu vou produzir. Tá? Na verdade, esse é o volume que tem lá, né? O que eu vou produzir, eu vou multiplicar por um fator ainda de correção, que é esse fator aqui. Certo? Do volume que tem lá embaixo, que é o que a gente chama de volume in situ, volume in place, o volume do reservatório, eu vou multiplicar um fator de correção, de recuperação aqui, que é o volume de óleo recuperado. Tá? Por que eu não consigo produzir tudo? Por várias razões, né? Que se fizesse o curso de reservatórios vocês iam saber, mas primeiro porque fica um pouco lá na penalidade relativa. Depois porque eu precisaria de uma pressão muito grande para tirar todo o petróleo lá de baixo, ou precisaria de um tempo muito longo que não vou ter. Tal. Então, por vários motivos que não vem ao caso para essa palestra um pouquinho, a gente consegue recuperar uma parcela menor do que a quantidade de óleo e gás que tem lá embaixo. Tá? E essa relação entre os dois volumes, o total e o recuperado, é chamado de fator de recuperação. Para vocês terem uma ideia, o fator de recuperação muda aí de 20% até 80% aí dos reservatórios, tá? Mas esse daqui é mais para reservatórios de gás e aqui é mais para reservatórios de óleos mais pesados, mais difíceis de tirar, tá? Um reservatório típico aí de pré-sal, essas coisas, eu diria que recuperação de 30%, 40%, ou seja, eu consigo tirar só 30%, 40% do petróleo que está lá embaixo. Né? E aí, logicamente, o engenheiro de reservatórios vai tentar de tudo para aumentar isso. Vai injetar água, vai injetar CO2, vai conduzir, vai colocar bombas no sistema de produção, vai fazer muitas coisas para tentar aumentar esse fator. Mas, mesmo assim, ele não vai passar aí de 40%, 50% em alguns casos. Né? Então, é isso que a gente vai ver. Basicamente, o que a gente está buscando é aumentar esse fator de recuperação. Tá? E aí vem os princípios básicos, e aí vem os mecanismos de produção aí de um reservatório de produção, que é o último assunto que eu queria mostrar para vocês aqui na palestra, que é por que aqui são o que a gente chama de recuperação primária. Tá? Se eu só colocar postos produtores, quanto que o petróleo vai ser produzido? Né? E depois vem a recuperação suplementar, que antigamente era secundária, terciária, hoje a gente chama tudo de suplementar, é quanto a mais eu consigo produzir com outras técnicas, injetando água, gás, polímero, bombas, etc. Tá tudo que eu consegui fazer. Tá? Então, se eu tiver um reservatório e só colocar o poço produtor e produzir esse petróleo, eu vou produzir uma quantidade e colocar as bombas, ser eficiente aqui, outras técnicas, tal, mas sem injetar nada lá no campo, eu vou ter uma produção que vai dar um fator de recuperação baixo, aqui como a gente vai ver, esse fatorzinho aqui de recuperação vai ser mais baixo. Por quê? Porque a pressão vai logo cair, certo? Eu vou tirar fluido daqui do reservatório, a pressão vai cair, e eu preciso dessa pressão do reservatório para jogar o fluido lá para cima, né? Que tem quilômetros aqui de distância de produção, né? Eu preciso de muita pressão para jogar esse petróleo lá para cima. Se eu não tiver pressão, não vou produzir, certo? Por mais que eu coloque bombas aqui no caminho, tente outras técnicas, ele vai ter um limite, né? E esse é o principal motivo pelo qual a gente vai produzir uma recuperação baixa, né? Se eu não fizer nada mais, a recuperação vai ser baixa. Esses em preto aqui são os mecanismos que eu vou explicar para vocês, que são os principais que fazem com que esse petróleo produza aqui por si só, sem fazer nada mais. Uma expansão do gás. Então, lembra que se eu tiver um gás livre aqui, o gás tem uma compressibilidade alta, então se eu começar a tirar petróleo daqui, o gás vai tender a se expandir, e ao se expandir ele vai empurrar o óleo, certo? Outro é o gás em solução, ou seja, se eu começar a produzir isso daqui, e esse gás começar a ser formado aqui, esse gás em solução também, com uma compressibilidade mais alta, também vai ajudar o petróleo a se produzir. Né? Aqui é só para capa reservatórios de gás, desculpa. Aqui é capa de gás, que foi o que eu falei primeiro, né? O gás vai empurrar o óleo, né? E o outro tem um aquífero, que aqui, se eu tenho água aqui embaixo com uma pressão muito alta, e às vezes essa água é até conectada para reservatórios grandes e tal, essa influxo de água vai empurrar, esse aquífero vai empurrar o óleo para a zona do produtor aqui. Isso que a gente chama de influxo de água, tá? Então, esses aqui são os mecanismos mais importantes do reservatório de óleo, esse aqui de gás, tá? E aí, logicamente, eu posso uma associação deles, tá? Eu não vou falar muito desses, porque esses aqui não são relevantes aqui para a gente, né? Tem
quem vai estudar a fundo reservatórios tem que entender, mas vocês acho que não vem ao caso. O importante é saber que o petróleo vai se movimentar por isso. A pressão vai cair, ao cair eu vou ter uma tendência a produzir cada vez menos. Tá? Vou pegar aqui o fator, eu vou explicar o deles. Né? Então, o mecanismo de expansão de gás é esse que eu já falei. Né? Conforme o gás vai sendo produzido, ele é compressível. Como ele é muito compressível, o mecanismo de expansão de gás, ele faz com que eu consiga produzir muito gás do reservatório. Além do gás ter compressibilidade maior, ele tem viscosidade menor. Então, a resistência ao escoamento é menor. Então, o fator de recuperação desses reservatórios pode chegar a uns 80%. Tá? A expansão de líquido, que eu nem listei lá, ela é bem menos relevante, porque a compressibilidade é mais baixa, certo? E a viscosidade dele é mais alta. Então, se eu tiver um reservatório só de líquido e deixar somente produzir pela expansão do próprio líquido, aí a recuperação é muito baixa. Em geral, nem é muito considerada. Tá? Pode acontecer um pouquinho, mas em geral nem é muito considerada. Tá? Por isso que eu vou falar mais das outras. O gás em solução acontece, quando eu falei, né, quando a liberação do gás em solução, ele se expande e empurra o óleo. Né? Então, para esse mecanismo existir, eu não posso ter capa inicialmente. Né? O gás estava todo na fase óleo, certo? Ao começar a produzir esse petróleo, diminui a pressão. Ao diminuir a pressão, né, naquele envelope de fases aqui, vamos supor, eu estava aqui, só na fase líquida, começa a cair a pressão e aí vai entrar no envelope, vai começar a formar gás. Ao formar gás, aqui, né, no reservatório, esse gás vai se expandir e vai ajudar a aumentar um pouquinho a recuperação. Né? A pressão vai cair rapidamente, a razão gasóleo vai subir rapidamente, né? E eu vou ter um fator de recuperação que varia aqui de 5% a 30%, fatores relativamente baixos aí, né? Logicamente vai depender um pouquinho do tipo de óleo e tal, dependendo da viscosidade do óleo e tal, da rocha também e tal, mas vai ser algo baixo aí por volta de, sei lá, 10% a 20%. Tá? E logicamente que eu posso usar métodos bombas, outros métodos aí para tentar aumentar um pouquinho isso e recuperações suplementares, secundárias aí para aumentar, mas considerando só esse efeito, seria essa recuperação. Né? Aqui é um exemplo, né, de gás em solução, que é o que a gente falou, né, mais mostrando o que acontece. Aqui o gás começa a sair em solução aqui do reservatório e ele começa a ser produzido aqui e ele vai ajudar, né, o óleo com gás livre vai ser mais compressível e ele vai ajudar aí um pouquinho na produção. Então, o gás em solução vai ser maior do que a expansão do próprio líquido. Tá? A capa de gás já tem a recuperação um pouquinho maior, como a gente está mostrando aqui, de 20% a 40%, né? Que é aquilo que eu falei. Quando começa a produzir, deixa eu pegar aqui o exemplo direto, eu começo a produzir o óleo, o gás começa a expandir, porque cai a pressão, e ele vai empurrar o óleo para o produtor. Então, quando eu consigo conter o avanço dessa capa aqui, ele vai continuar lá no reservatório e vai ter uma boa recuperação, aqui da ordem de 20% a 40%. Aqui do reservatório, logicamente, dependendo também das propriedades de rocha, e tal, mas ele é um pouquinho maior. Né? Conforme eu produzindo, eu vou empurrando esse óleo para o produtor. E aí eu vou ter uma produção um pouquinho maior. Aqui mostra um exemplo aqui de mecanismo de capa de gás, aqui um reservatório com esse mecanismo, como é que fica, aqui a produção aqui de óleo, aqui é a razão gasóleo que a gente tem, né? E aqui é a pressão, ou seja, a pressão vai caindo, ela não cai tão rapidamente. Deixa eu ver se no outro eu tinha um gráfico. Aqui eu tinha um gráfico também, eu acabei esquecendo de mostrar. Aqui é um gráfico tipo do gás em solução. Né? O que acontece no gás em solução? Eu começo a produzir, a pressão vai cair muito rápido, aí ela vai começar a formar gás, né? Esse gás vai começar a ser produzido muito rápido, porque esse gás vai ser formado e vai ser logo produzido aí no poço, e depois vai cair muito rápido também. Então, esse é um gráfico típico aí de mecanismos de gás em solução. Ele aparentemente é melhor do que a expansão de líquido logo, mas esse gás em solução ele vai sair mais rápido aqui e vai produzir muito rápido. Tá? O gás em capa de gás, a pressão já vai cair mais lentamente, como a gente está vendo aqui. Né? Então, eu consigo produzir um pouco mais de óleo ao longo do tempo, tá aqui. E a razão de óleo não vai subir tão rápido aqui, ela vai subindo aos poucos, né? Até, logicamente, tem um momento aqui que aquele gás
que injetou vai chegar aqui no poço produtor, né? Aí ele vai aumentar bastante também a razão do gasóleo, ou seja, a quantidade de gás que está produzido em relação à razão de óleo. Né? E o influxo de água, que é o último deles, é o que mais produz, certo? Em geral, quando eu tenho um aquífero empurrando o óleo lá embaixo, né? Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. Aqui é um exemplo típico em que eu tenho uma recuperação alta, né? Então eu vou lá, perfuro o reservatório que está aqui, né? E esse reservatório de óleo está conectado com o aquífero, que pode estar conectado com um aquífero muito grande, ou até com a superfície e tal. Então, conforme eu vou produzindo esse óleo, a pressão vai cair muito menos, porque esse aquífero vai tendendo a pressurizar essa zona de óleo. Né? Essa é a melhor situação possível. Num caso extremo desse tipo de reservatório, eu nem talvez precise injetar muito fluido lá, porque ele vai manter a pressão ele vai cair a pressão bem mais vagarosamente. Aqui um exemplo típico, né? A pressão vai caindo, mas não tanto. A razão gasóleo não sobe, porque eu não estou tirando gás de solução. E aí eu vou estar produzindo aqui, né? Até o momento que o aquífero chega no poço. Né? Se o aquífero chegar no poço, eu começo a produzir muita água, né? E aí essa água vai aumentar e vai fazer com que o óleo diminua a produção. Então esse mecanismo é muito bom, mas eu tenho que tomar cuidado, eu não posso perfurar os poços muito perto da água aqui, porque senão eu vou produzir água e não óleo. Né? Como a água é menos viscosa que o óleo, ela vai produzir bastante. E colocando o poço mais em cima aqui, isso vai acontecer. Até um certo momento a água não chegou, eu produzo bem, depois que ela chegar, eu começo a cair a produção de óleo e aumentar a produção de água. Tá? Mas, em geral, essa produção aqui, eu achei que estava aqui. Está aqui, o fluxo de água. Ela pode chegar a valores bem mais altos aqui, né? No aquíferos bem fortes, pode até, e óleos não tão viscosos, eu posso até chegar a próximo de 80%. Tá? Mas eu tenho no mínimo aí uns 30% de recuperação quando eu tenho aquíferos consideráveis. Tá? E, logicamente, eu posso ter todas as coisas combinadas. Né? Eu posso ter uma capa de gás, posso ter um aquífero, eu posso produzir aqui, liberar gás, então eu tenho uma combinação dos três. Né? Tá? Mas acho que a ideia aqui é mais mostrar para vocês os mecanismos. Tá? Então, quase sempre eu tenho mais de um mecanismo aí produzindo, né? A intensidade disso varia ao longo da vida produtiva, né? E aí, de acordo com o mecanismo, por que é importante a gente saber o mecanismo? Se eu sei que o mecanismo de produção é cone e fluxo de água, eu tenho que ter cuidado com a produção de água, formando um cone de água, que é o que a gente chama, deixa eu desenhar aqui para só explicar para vocês, o que a gente chama cone de água é que a água pode subir aqui para o poço produtor e formar um tipo de um cone aqui. Né? Então, se a água ela é muito mais móvel do que o óleo, ela vai ser produzida preferencialmente, eu tenho essa formação do cone. E nesse cone de água, aí eu tenho que colocar o poço mais alto possível. Né? Por outro lado, se eu tenho uma capa de gás, eu tenho que colocar o poço mais baixo possível, porque eu posso formar o inverso, que é o cone de gás. Né? Se eu tiver a água e o gás, aí eu tenho que estudar com a melhor posição, porque para não produzir nem muito gás, nem muita água. Né? E aí eu vou ter que entender direitinho o efeito disso tudo aí na pressão, porque é a pressão que é o mecanismo que vai empurrar o óleo para o poço. Tá? Então, com isso, de acordo com isso, que dá a introdução para o que a Ana vai falar para vocês, que é o planejamento do número de poços, a posição dos poços, por que a gente vai colocar poço mais em cima, mais embaixo, a característica desse poço, se ele vai ser horizontal, se ele vai ser vertical, se eu vou usar métodos de elevação, que acho que a Ana não vai falar disso, mas eu acho que vocês vão ver isso quando virem as palestras de engenharia de produção. Se eu vou injetar alguma coisa, por exemplo, se eu tenho um reservatório que tem um volume muito alto, mas uma recuperação muito baixa, eu vou querer injetar água, injetar gás, injetar polímero, fazer alguma coisa para aumentar essa reserva, né? E com isso eu consigo estimar aí a produção em reserva, né? E consigo fazer a avaliação dos riscos envolvidos. Isso é o que a Ana vai falar para vocês, isso é o que a Suzana vai falar para vocês. Né? E aí, para fazer a modelagem disso, que é o último assunto, que já até passei, que eu queria terminar um 3,5 aqui, eu posso usar várias coisas, né? Eu vou falar bem rápido de duas formas de fazer. Uma, que é o que a gente chama de balanço materiais, que é a forma mais simples possível que existe,
e a outra é a simulação de reservatórios, que é a forma mais complexa que existe, que eu não vou dar detalhes das duas, mas só citar as duas que são as mais usadas, né? O balanço de materiais, ele simplesmente vai fazer um balanço. Então, estou dando um exemplo aqui para reservatórios de gás. Se eu sei que o gás vai ser produzido por pressão, então, se eu tenho o reservatório nessa pressão inicial e nessa coisa inicial, à medida que eu começo a tirar gás do reservatório, a pressão vai cair, certo? Se eu sei a compressibilidade do gás que está aqui, eu consigo saber quanto que vai cair a pressão conforme eu tiro o gás. Vamos supor, se eu só tirar gás lá de dentro, não injetar nada. Então, eu vou conseguir plotar aqui um gráfico que vai me dar como que a pressão vai cair conforme eu vou produzir, que é esse gás de produção aqui, certo? E para um reservatório típico de gás aí, essa linha é uma linha reta, tá? Se eu não tiver um mecanismo, alguma coisa assim. E aí eu sei que eu vou ter um limite aqui de pressão, eu não consigo chegar abaixo de uma certa pressão lá no reservatório, então eu consigo saber qual é o fator de recuperação aqui do óleo. Se eu dividir o gás pelo gás total, eu consigo estimar o fator de recuperação. Eu estou dando um exemplo de gás aqui porque é o mais simples, mas eu consigo fazer isso com um reservatório de óleo também, né? Então eu consigo estimar, por exemplo, se eu tirar óleo lá de baixo, eu vou cair a pressão. Se eu cair a pressão, eu vou tentar estudar quanto é que essa pressão vai cair, e eu tenho uma pressão mínima que eu consigo chegar lá para conseguir trazer esse petróleo para cima, e eu consigo estimar a reserva, né, em produção, esse tipo de coisa. A ideia para reservatório de óleo é um pouco mais complexa, a fórmula é mais complexa, mas a ideia é a mesma, né? Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou chegar em alguma equação que vai me dar a relação entre a queda de pressão e o gás produzido, né? No caso de gás, isso é bem simples de fazer. Ele vai depender basicamente da compressibilidade do gás, que é esse Z aqui que a gente está mostrando, né? E eu consigo saber, conforme eu vou produzindo, conforme quanto de pressão vai cair. Se eu souber a pressão limite que eu consigo chegar, eu sei qual a recuperação do total de gás daquele reservatório. Isso para gás funciona muito bem, eu não preciso de uma ferramenta muito sofisticada para saber isso, tá? Vou pular as outras partes complexas. Para óleo, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que pensar numa equação e chegar na mesma coisa. Só que eu não vou ter tempo de explicar para vocês aqui, eu vou só deixar nas notas, mas vai ser basicamente essa equação aqui que a gente chega na engenharia de reservatórios. Ela depende de bem mais coisas, porque tem o gás em solução, o gás livre, eu tenho o aquífero que vai empurrar, eu tenho capa de gás que vai empurrar, tem várias coisas. Então, aqui eu estou incorporando todos aqueles conceitos do mecanismo de produção. Então, não quero que vocês entendam a fórmula, nem é objetivo explicar a fórmula em detalhe para vocês. É só saber que eu conseguiria estimar a produção de óleo a partir de uma fórmula simples, certo? Que eu consigo chegar lá, essa fórmula a gente chama de balanço de materiais, tá? E aí eu conseguiria estimar a reserva a partir dessa ferramenta bem simplesinha, que é uma forma, eu vou lá, substituo todos esses valores aqui que eu vou estimar lá do reservatório, qual a força do aquífero, qual é a força do tamanho da capa de gás, tamanho do aquífero, tudo eu vou colocar aqui e consigo estimar uma produção de óleo, tá? A outra forma de fazer é uma ferramenta super sofisticada, que aí acho que alguns de vocês já tiveram contato ou não, mas é fazer uma ferramenta que vai numericamente modelar um reservatório de petróleo, que é o que a gente chama de simulação, né? Simulação numérica de reservatórios de petróleo, onde eu vou pegar um reservatório como esse, estudar todas as propriedades aqui de rocha, de fluido, colocar os poços, estudar o modelo de como esse poço vai produzir, e estudar o escoamento em meio poroso aqui, colocar tudo aqui. Hoje a gente tem ferramentas bem sofisticadas para fazer isso, e com isso eu consigo estimar uma curva de produção. Pode ser uma curva típica, como essas daqui que eu mostrei aqui atrás para vocês, certo? Pode ser uma curva típica dessa daqui. Só que em vez de, nessa daqui eu só estou produzindo, certo? Só tenho poço produtor. Com a ferramenta de simulação numérica, eu consigo simular poço injetor, poço produtor, consigo simular tudo, e vou ter uma curva típica de produção. E baseado nessa curva, é que eu vou conseguir fazer a previsão de produção, certo? Então, tem um modelo físico aqui desse reservatório, eu gero equações que vão dar o escoamento em meios porosos, que de maneira bem superficial passei para vocês hoje. Vou montar um modelo numérico, vocês já devem ter visto técnicas numéricas aí no curso de vocês, e vou montar um programa que vai fazer essa simulação do petróleo lá no reservatório. Aí, baseado nessa mesmo conceito de balanço de materiais aí,
para cada bloquinho aqui, com condições iniciais de contorno, de produção, vou determinar essa estratégia de produção. Certo? A Ana vai falar um pouquinho da estratégia para vocês, tá? E um pouquinho da integração dessa estratégia com a parte econômica. Tá? E com isso a gente faz a previsão de produção e com isso faz a previsão de receitas aí do campo, que é o que a gente quer, que é baseado na previsão de receita que vocês vão fazer o resto, o gerenciamento do reservatório propriamente dito. Né? Aqui tem um exemplo, né? Então, para um reservatório novo, eu tenho que fazer essa previsão desde o início. Para um reservatório existente como essa, eu tenho aqui um reservatório que está nessa data aqui, eu tenho quase 3.500 dias de produção. Esse daqui é o que ele realmente produziu, em bolinhas amarelas aqui, né? Aqui são os meus modelos, né? Eu dei um exemplo aqui. E aqui eu já estou considerando incertezas aqui. Eu estou considerando várias coisas que podem acontecer ao longo do tempo. Né? Esses modelinhos aqui vão ser descartados, porque eles não estão ao ano passado. Eu vou usar só esses modelos azuis, né? Que são os que eu consigo, estão batendo com o passado, e consigo fazer uma simulação do futuro, né? Ou seja, uma previsão de produção. Baseada nessa previsão de produção é que eu vou determinar quanto de petróleo eu vou produzir daquele campo até o abandono, que seria basicamente essa data aqui. Então, é basicamente isso que a gente quer fazer. Essa palestra de hoje foi por cima, assim, eu dei um conceito e tal, mas basicamente o que a gente quer é construir modelos, seja uma equação muito simples, como a de balanço de materiais, seja um simulador super complicado de reservatórios de petróleo, para prever essa produção. Uma vez prevista a solução, eu vou fazer essa integração com a parte econômica, escolher a estratégia, como a Ana vai dar para vocês, avaliar o risco. Aqui vocês estão vendo que para um reservatório que já tem metade da vida aqui, o risco já não é tão alto, porque a variabilidade de produção aqui não é tão grande, né? Se eu tivesse aqui no início, eu teria um risco bem maior aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, até pelas curvas vermelhas, né? Eu poderia estar produzindo isso, poderia estar produzindo isso, né? Por quê? Porque os meus modelos dizem que eu posso estar produzindo 4,5, 5, ou posso estar produzindo 7. E aí, isso a Suzana vai falar bem para vocês, né? Tem implicações, eu posso produzir muito mais, muito menos, isso aí vai ter implicação na parte financeira, né? Mas se eu começo a produzir e vou calibrando esses modelos, logicamente eu vou tendo cada vez mais certeza do que tem lá embaixo, do preço, vai ter menos incerteza, e aí vou ter essa previsão azul, né? Com essa previsão azul eu também vou fazendo a modelagem, a gestão do reservatório. Tá? Então, são 3 aulas só, então o que a gente procurou dar hoje, assim, o básico do básico, aí para vocês entenderem o que é o reservatório, mecanismos e como a gente modela. A Ana vai falar um pouquinho aí da estratégia, da avaliação econômica, e a Suzana das incertezas, tá bom? Acho que era isso. Espero que tenha ficado claro aí, não muito corrido, mas se ficou alguma coisa muito confusa para vocês, também vocês podem mandar a mensagem aí no comecinho da aula que vem, ou eu ou a Ana podemos esclarecer para vocês, tá bom? Vou parar a gravação aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar.